Capítulo 24. Tengo. Enquanto ainda houver calor. Tengo foi à estação de Tóquio, pegou o trem expresso da manhã para Tateyama e de lá fez a baldeação para um trem regular que parava em todas as estações até chegar a Chikura. Era um belíssimo dia ensolarado. Não havia vento e quase não se viam ondas no mar. Não havia mais vestígios do verão, e uma camisa de meia manga com uma jaqueta leve de algodão era a combinação que se adequava bem ao novo clima. A cidade litorânea, sem os banhistas, parecia bem mais deserta e desanimada do que ele havia imaginado. Realmente, era como se tivesse se transformado na cidade dos gatos, pensou Tengo. Após fazer uma refeição rápida em frente à estação, pegou um táxi e chegou à casa de saúde por volta de 1 da tarde. Quem o atendeu na recepção foi a mesma enfermeira de meia-idade da vez anterior, a mesma do telefonema da noite passada. Enfermeira Tamura. Ela o reconheceu e desta vez tratou-o de modo ligeiramente mais gentil que da vez anterior. Chegou até a esboçar um leve sorriso. O fato de Tengo estar mais bem vestido talvez tivesse contribuído para desencadear essa reação. Ela o acompanhou até o refeitório e lhe serviu uma xícara de café. Por favor, aguarde um momento. O médico já virá atendê-lo, disse a enfermeira. Cerca de 10 minutos depois, o médico responsável veio até ele enxugando as mãos com uma toalha. Aparentava ter 50 anos e seus cabelos duros estavam levemente grisalhos. Devia estar fazendo alguma outra atividade, pois não usava o avental branco. Vestia um conjunto de agasalho cinza e tênis de corrida surrados. Tinha um bom porte físico e, mais do que médico de uma casa de saúde, parecia o treinador de um time universitário da 2ª divisão que nunca conseguiria alcançar alguma posição melhor. O médico repetiu praticamente as mesmas informações que dissera ao telefone na noite anterior. Disse com pesar que no momento, do ponto de vista médico, infelizmente não havia o que fazer. A expressão e as palavras do médico lhe soaram sinceras. A única possibilidade que nos resta é pedir que o filho converse com ele, de modo a motivá-lo a resgatar a vontade de viver. Será que meu pai vai me escutar? Perguntou Tengo. O médico tomou um gole de chá verde morno e esboçou uma expressão de preocupada seriedade. Para falar a verdade, não sei. Seu pai está em coma e quando falamos com ele, não reage. Mas, mesmo em profundo estado de coma, há pessoas que conseguem ouvir as conversas ao redor e, de certa forma, entendem o que se diz. Mas isso é algo que não podemos perceber. Não podemos. Vou ficar aqui até 6h30, diz Tengo. Neste período, ficarei ao lado dele tentando conversar com o máximo afinco. Se você perceber algum tipo de reação, mande me chamar, disse o médico. Vou estar por aqui. Uma jovem enfermeira acompanhou Tengo até o local em que seu pai estava deitado. Ela usava um crachá onde se lia Adachi. Seu pai fora transferido para um quarto individual no pavilhão novo. Um pavilhão para pacientes em estado grave. A roda da engrenagem havia avançado um dente. Não havia mais para onde ele ser transferido. O quarto era pequeno, comprido e impessoal. E a cama ocupava praticamente metade do aposento. Do lado de fora, podia-se ver o bosque de pinheiros dispostos de forma a conter os ventos.
Os pinheiros, com seus galhos frondosos, eram como enormes muros a separar a casa de saúde do vigoroso mundo real. Após a enfermeira deixar o quarto, Tengo ficou a sós com o pai, que dormia profundamente com o rosto voltado para cima. Tengo sentou-se num pequeno tamborete de madeira ao lado da cama e olhou o rosto do pai. Na cabeceira havia um suporte para a bolsa plástica de soro que era injetado nas veias através de um tubo. Havia também um catéter inserido na uretra para recolher a urina, mas a quantidade excretada era assustadoramente pequena. Seu pai estava bem menor e mais magro que da última vez que o vira. No queixo e nas bochechas sulcadas, crescia uma barba branca com cerca de 2 dias por fazer. Os olhos sempre foram encovados, mas agora estavam muito mais fundos. Tão fundos que dava para se cogitar se não seria melhor fazer algum tipo de intervenção cirúrgica e puxar para fora as órbitas enterradas naqueles orifícios profundos. As pálpebras estavam fortemente cerradas dentro desses buracos, com um obturador fechado e a boca entreaberta. Não se percebia respiração, mas ao aproximar o ouvido bem pertinho de seu rosto, dava para sentir uma leve vibração de ar, uma imperceptível vida sendo minimamente mantida. Tengo sentiu quão real era a frase dita pelo médico na noite anterior. É como um trem que reduz a velocidade para parar na estação. O trem chamado pai diminuía a velocidade até atingir o estado de inércia para poder parar tranquilamente numa planície sem nada em volta. Seu único desejo era o de que não houvesse nenhum passageiro para que ninguém reclamasse da parada. Preciso falar alguma coisa, pensou Tengo. No entanto, hesitava sobre o que, como e com que tom de voz deveria conversar. Quaisquer assuntos que lhe vinham à mente pareciam desprovidos de sentido. Pai, disse Tengo com a voz baixa como num sussurro, mas logo lhe faltaram palavras para dar continuidade à frase. Tengo levantou-se do tamborete e, aproximando-se da janela, olhou o jardim bem cuidado e o céu que se estendia por sobre o bosque de pinheiros. Um corvo pousado sobre uma enorme antena tomava banho de sol, observando vigilante o entorno com um aspecto sobranceiro. Na cabeceira da cama havia um rádio-relógio, mas seu pai não necessitava de nenhuma das funções contidas naquele aparelho. Sou eu, Tengo. Acabei de chegar de Tóquio. Você está me ouvindo? Disse Tengo, em pé ao lado da janela, olhando para o pai. Não houve reação. Sua voz fez vibrar o ar por alguns instantes e imediatamente foi sugada pelo vazio que impregnava o quarto. Esse homem está tentando morrer, pensou Tengo. Bastava ver os olhos fundos para notar. O pai já estava decidido a pôr fim à sua própria vida, por isso decidiu fechar os olhos e dormir profundamente. Não importava o que Tengo lhe dissesse com o intuito de persuadi-lo a viver. Provavelmente seria impossível fazê-lo mudar de ideia. Clinicamente falando, ele continuava vivo, mas para esse homem a vida já havia terminado. Dentro dele não havia mais motivos nem vontade de se esforçar para prorrogar a vida. A única coisa que Tengo poderia fazer era respeitar o desejo do pai e deixá-lo partir. O rosto do pai emanava uma profunda serenidade. Naquele momento, não parecia sentir nenhum tipo de dor. Assim como o médico lhe havia dito ao telefone, esse era o único consolo. Mesmo assim, Tengo precisava lhe dizer alguma coisa, em parte por ter assumido esse compromisso com o médico, e em parte por uma questão de educação, na falta de termo mais adequado.
Havia muito tempo que Tengo não conversava com o pai. Tampouco eram de conversar sobre assuntos cotidianos. A última vez que realmente tiveram uma conversa fora na época em que Tengo ainda cursava o ginásio. Depois disso, Tengo mal ia para casa e mesmo quando voltava para resolver alguma coisa, evitava se encontrar com o pai. No entanto, esse homem agora estava em coma e morria silenciosamente diante dele. Ele parecia aliviado por ter tirado um fardo de suas costas ao ter praticamente revelado não ser o verdadeiro pai de Tengo. Ambos conseguiram tirar seus respectivos pesos das costas antes que fosse tarde demais. Mesmo sem terem um vínculo de sangue, aquele homem assumiu oficialmente a paternidade e cuidou dele até que pudesse se manter sozinho. Isso já era motivo mais que suficiente para Tengo sentir gratidão e, de certa forma, sentia também uma obrigação moral de lhe contar como tinha sido sua vida e o que pensava sobre aquilo. Pensando bem, não era exatamente uma questão de obrigação moral, mas de boas maneiras. Precisava falar, independentemente de seu pai escutar ou não, ou de a conversa servir ou não para ajudá-lo em alguma coisa. Tengo sentou-se novamente no tamborete ao lado da cama e começou a contar sucintamente sua vida desde que saiu de casa, quando ingressou no colegial e passou a morar no alojamento da equipe de judô. Foi a partir daquela época que a vida dele e a de seu pai perderam todos os pontos de contato e os dois passaram a viver cada qual sem se interessar em saber da vida do outro. Tengo achou que deveria preencher ao máximo essa enorme lacuna existente entre eles. No entanto, Tengo não tinha muito o que falar sobre sua vida durante a época do colegial. Ele ingressou numa escola secundária particular da província de Chiba, de grande reputação do judô. Podia facilmente ter ingressado numa escola melhor, mas as condições que ela oferecera eram as melhores: isenção de todas as taxas e mensalidades, alojamento gratuito e 3 refeições diárias. Tengo se tornou o principal atleta da equipe de judô da escola e estudava nos intervalos dos treinos. Mesmo sem estudar com afinco, conseguia se destacar como o melhor aluno da sala. Durante as férias, fazia trabalhos braçais temporários com os colegas da equipe e juntava alguns trocados. Tinha muitas coisas a fazer e ficava o dia todo ocupado. Os 3 anos como estudante no colegial foram, em suma, de uma vida soberbada. Não aconteceu nada de especialmente divertido e não fez nenhum amigo íntimo. Não gostava muito da escola porque tinha muitas regras. Mantinha uma relação amistosa com os rapazes da equipe de judô, mas não se entrosava nas conversas. Para falar a verdade, o judô nunca foi realmente sua paixão e ele nunca conseguiu mergulhar de cabeça nas competições esportivas. Apenas se dedicava seriamente aos treinos para obter bons resultados e não decepcionar as pessoas que o apoiavam. Mais do que o esporte, o judô era um subterfúgio prático para garantir sua sobrevivência. Praticar judô era como um trabalho. Durante esses 3 anos, o que ele mais desejava era se formar logo para poder ter uma vida mais séria. No entanto, mesmo entrando na faculdade, ele continuou a praticar judô. Basicamente, sua vida era a mesma que a do colegial. Se continuasse no judô, ganhava alojamento e alimentação, ainda que de modo precário. Recebia bolsa de estudos, mas a quantia não era suficiente para viver. Por isso, precisava continuar no judô. Sua área de especialização era a matemática, e sua dedicação também lhe rendeu boas notas, a ponto de o seu orientador aconselhá-lo a fazer pós-graduação. No entanto, entre o 3º e o 4º anos, ele foi perdendo rapidamente a paixão pelos estudos matemáticos. Continuava a gostar do assunto, mas não quis seguir a carreira acadêmica de pesquisador. Era como no caso do judô. Como amador, ele sempre se destacava,
Mas para seguir a carreira profissional, faltavam-lhe o dom e o desejo de querer dedicar toda a sua vida a essa atividade. E estava ciente disso. Ao perder o interesse pela matemática e com a formatura próxima, os motivos de continuar a praticar judô desapareceram por completo. Desde então, Tengo se sentiu perdido sem saber o que fazer, nem que caminho seguir dali em diante. Era como se perdesse o centro de gravidade. Não que tivesse um, mas até então as pessoas lhe atribuíam expectativas e lhe cobravam produção, e para atendê-las, sua vida sempre fora atribulada. Mas a partir do momento em que não havia mais pedidos nem expectativas, não lhe restava mais nada. Ele não tinha um propósito na vida, não tinha nem sequer um amigo. Foi deixado na mais absoluta calmaria e, desde então, não conseguia mais se concentrar em nada. No período universitário, Tengo teve algumas namoradas e algumas relações sexuais. Ele não era bonito no sentido convencional dos padrões de beleza, nem era do tipo extrovertido, e suas conversas não eram exatamente divertidas nem interessantes. Sempre estava sem dinheiro e suas roupas não eram boas. Mas, assim como certas plantas exalam um aroma que atrai os insetos, ele conseguia atrair um certo tipo de mulher, e essa atração era considerável. Foi aos 20 anos, no mesmo período em que sua paixão em seguir a carreira acadêmica de matemática também se esvaía, que ele descobriu esse fato. Sem que precisasse agir, algumas mulheres tomavam a iniciativa de se aproximar dele. Queriam ser envolvidas por aqueles braços fortes, ou pelo menos não recusavam que ele assim o fizesse. No começo, sem entender direito como se processava esse mecanismo de atração, ele se sentia confuso. Finalmente, ao descobrir seu funcionamento, passou a tirar proveito dessa sua capacidade, aprendendo inclusive a explorá-la. A partir dessa descoberta, ele nunca mais teve dificuldades em conseguir uma mulher. No entanto, nunca se envolveu emocionalmente com nenhuma delas. Para ele, os relacionamentos serviam apenas para satisfazer seus desejos sexuais, só para preencher os respectivos vazios. Era estranho ter de admitir isso, mas ele nunca se sentiu atraído por nenhuma daquelas mulheres que se sentiam fortemente atraídas por ele. Tengo contou essa parte de sua vida, olhando o pai inconsciente. No começo, falou devagar, sem pressa, tendo cuidado de selecionar as palavras. Com o tempo, passou a falar de modo fluente e, por fim, até com certos toques de emoção. Mesmo em relação aos assuntos sexuais, ele procurou ser o mais sincero possível, pois achou que não caberia se envergonhar disso àquela altura dos acontecimentos. O pai continuava dormindo profundamente, com o rosto voltado para cima e sem se mover. A sua respiração mantinha-se inalterada. Um pouco antes das 3 da tarde, uma enfermeira entrou no quarto para trocar o soro, substituir a bolsa coletora de urina e medir a temperatura do pai. Ela era robusta e aparentava ter cerca de 35 anos. Seus peitos eram grandes e no crachá estava escrito Omura. Os cabelos estavam firmemente presos num coque com uma caneta espetada nele. Houve alguma mudança? Perguntou a enfermeira enquanto anotava na prancheta alguns dados com a caneta. Nenhuma. Ele continua dormindo, respondeu Tengo. Se houver qualquer reação, aperte aquele botão, disse apontando um botão de chamada pendurado na cabeceira da cama. Em seguida, espetou novamente a caneta no cabelo. Entendido. Um pouco depois de a enfermeira deixar o quarto, ouviu-se uma leve batida na porta e a enfermeira de óculos, Tamura, colocou a cabeça pela fresta. Gostaria de comer algo? Se quiser, temos alguma coisa no refeitório. Obrigado, mas no momento não estou com fome, disse Tengo.
Como está seu pai? Tengo balançou a cabeça negativamente. Estive conversando com ele todo esse tempo. Não sei se ele está escutando, mas... É bom conversar, disse a enfermeira. Para incentivá-lo, abri um sorriso e disse: Não se preocupe, seu pai com certeza está escutando. A enfermeira fechou delicadamente a porta. Tengo e seu pai ficaram novamente a sós naquele pequeno quarto de hospital. Tengo prosseguiu. Contou que, após se formar na faculdade, começou a lecionar matemática numa escola preparatória no centro de Tóquio. Naquela época, ele deixou de ser um menino prodígio da matemática com um futuro brilhante e um promissor lutador de judô. Tornara-se apenas um professor e isso o deixava feliz. Finalmente, podia respirar aliviado. Pela primeira vez, podia viver livremente sua própria vida sem precisar dar satisfação a ninguém. Foi então que começou a escrever romances. Terminou algumas obras e se inscreveu em concursos para novos autores de uma revista literária. Um tempo depois, conheceu um editor cheio de manias chamado Komatsu, que o convidou a reescrever Crisálida de Ar, uma história criada por uma garota de 17 anos chamada Fukaeri ou Eriko Fukada. Ela sabia como contar uma história, mas lhe faltava a habilidade de escrevê-la de maneira adequada, e por isso Tengo assumiu a tarefa. Ao cumpri-la habilmente, a obra ganhou o prêmio literário de revelação de uma revista. Em seguida, foi publicada em formato de livro e se tornou um best-seller. A repercussão de A Crisálida de Ar foi tão grande que a comissão julgadora do prêmio Akutagawa preferiu manter um certo distanciamento e a obra não foi premiada. Mas, segundo o próprio Komatsu, o livro estava vendendo tanto que, para que ganhar aquilo? Tengo não tinha certeza se o pai estava escutando o que ele contava. Mesmo que estivesse, não havia como saber se entendia o que ele dizia. Não havia nenhum tipo de reação ou resposta. Caso o pai estivesse entendendo, não sabia se ele estava ou não interessado na conversa. Talvez achasse tudo aquilo uma tremenda chateação. Talvez estivesse pensando: não estou nem um pouco interessado em saber sua história. Deixe-me dormir sossegado. No entanto, a única coisa que Tengo podia fazer era contar tudo o que lhe vinha à mente. Fora isso, Tengo não tinha nenhuma outra ideia do que fazer com seu pai num quarto tão pequeno. O pai continuava sem se mover. Os olhos estavam fortemente cerrados nas profundas e escuras cavidades, como se aguardassem pacientemente a neve cobri-los com sua brancura. Por enquanto, ainda não posso dizer se está dando certo, mas, se possível, gostaria de viver da escrita. Não se trata de reescrever livros de outras pessoas, mas de eu mesmo escrever uma obra do jeito que eu quiser. Escrever um texto, principalmente uma história, tem muito a ver comigo. É muito gratificante ter algo que se queira fazer. Até que, enfim, surgiu dentro de mim a vontade de querer fazer alguma coisa. Ainda não publiquei nada da minha autoria, mas creio que seja uma questão de tempo. Sei que é estranho, mas acho que tenho talento como escritor. Tenho pelo menos um editor que também reconhece meu talento. Quanto a isso, não estou muito preocupado. Devo também considerar que tenho a capacidade de ser receptor, pensou Tengo. Afinal, fui arrastado para o mundo da ficção que eu mesmo escrevi. Mas agora não é hora de falar sobre o assunto tão complexo. Melhor deixar para uma outra ocasião. E Tengo mudou de assunto. Meu maior problema é que nunca amei ninguém de verdade. Até hoje, nunca gostei de alguém incondicionalmente e jamais senti vontade de dar minha vida por alguém. Nunca. Ao dizer isso, Tengo pensou se esse pobre velho diante de seus olhos teria amado alguém durante a vida. Talvez ele tivesse amado a mãe de Tengo de verdade.
Por isso é que cuidara do pequeno Tengo, mesmo sabendo que não era o seu filho legítimo. Se fosse assim, a vida desse homem seria espiritualmente muito mais elevada que a dele. A única exceção é uma menina de quem eu me lembro muito bem. Ela estudou comigo na 3ª e 4ª séries na escola primária de Ishikawa. Isso foi há 20 anos. Eu senti uma atração muito forte por ela. Sempre pensei nela e continuo pensando, mas na prática nunca tivemos uma conversa. Ela se mudou e desde então nunca mais a vi. Mas recentemente aconteceu uma coisa que me motivou a procurá-la. Percebi o quanto necessito dela. Quero encontrá-la e conversar sobre várias coisas, mas no final não consegui encontrá-la. Devia tê-la procurado antes. Se tivesse feito isso, creio que teria sido bem mais fácil. Tengo se calou por um bom tempo e esperou a mente de seu pai assimilar tudo o que havia dito até aquele momento. Em outras palavras, o certo seria dizer que Tengo é que precisava de um tempo para assimilar o que acabara de dizer. Prosseguiu. Realmente, nesse tipo de coisa, sou um covarde. O motivo de eu não ter verificado meu registro de nascimento também foi por isso. Se eu quisesse realmente descobrir se minha mãe tinha morrido, não teria sido difícil. Bastava ir até a prefeitura e consultar os documentos. Pensei em fazer isso inúmeras vezes. Cheguei até a ir à prefeitura, mas não tive coragem de entrar e pedir para ver os documentos. Tive medo de enfrentar a realidade diante de meus olhos. Tive medo de descobrir por meus próprios meios a verdade. Por isso, fiquei aguardando as circunstâncias se revelarem naturalmente. Tengo suspirou. Independentemente disso, eu já devia ter procurado aquela garota. Percorri o trajeto mais longo, mas o fato é que eu não conseguia me levantar e começar a agir. Eu sou, como posso dizer, sou muito covarde em assuntos que envolvem sentimentos. Para mim, é um problema fatal. Tengo se levantou do tamborete e foi até a janela contemplar os pinheiros. Parara de ventar e não se escutava o barulho do mar. Uma gata grande andava pelo jardim. Pelo formato de sua barriga, parecia grávida. A gata deitou ao pé da árvore e, abrindo as patas, começou a lamber a barriga. Tengo, debruçado na janela, olhou o pai e prosseguiu. Mas, de uns tempos para cá, a minha vida começou finalmente a mudar. Sinto isso. Para falar a verdade, durante um bom tempo eu tive raiva do Senhor. Desde pequeno, sempre achei que eu não era uma pessoa que merecesse viver num lugar tão miserável e sufocante. Sempre achei que devia morar num ambiente melhor. Eu me senti injustiçado por ter de levar uma vida assim. Todos os meus colegas de escola pareciam ter uma vida feliz e plena de satisfações. Pessoas com menos capacidade e talento tinham uma vida bem melhor que a minha. Naquela época, eu desejei de verdade que você não fosse o meu pai. Sempre achei que houvera um engano e que você não era o meu pai verdadeiro e que era impossível termos o mesmo sangue. Tengo olhou novamente a gata, que, sem desconfiar de que era observada, continuava distraidamente a lamber a barriga. Prosseguiu a conversa enquanto a observava. Agora não penso mais assim. Não penso mais daquela forma.
Hoje sei que aquela circunstância era adequada para mim e que eu tinha um pai igualmente adequado. Não estou mentindo. Para ser sincero, sei que fui uma pessoa tola, uma pessoa insignificante. Em certo sentido, eu mesmo é que me estraguei. Hoje realmente consigo admitir isso. Quando eu era pequeno, sei que fui um menino prodígio da matemática. Sei que minha capacidade era excepcional. Todos voltavam a atenção a mim e fui muito mimado. Mas no final, esse talento não me levou a lugar nenhum. Era algo que existia somente ali. Desde pequeno, eu tinha um corpo grande e era bom no judô. Nos campeonatos da província, sempre me destaquei. Mas quando meu mundo se ampliou, encontrei vários lutadores de judô melhores do que eu. Na faculdade, não fui selecionado para fazer parte do campeonato nacional. Levei um choque e durante um período não sabia mais quem eu era. Mas isso era mais que óbvio. Realmente, eu não era nada. Tengo abriu a garrafa de água mineral que trouxera e tomou um gole. Sentou-se novamente no tamborete. Como eu já disse outro dia, sou muito grato ao Senhor. Acho que realmente não sou seu filho e tenho quase certeza disso. Mas sou grato por ter cuidado de uma criança que não tinha o seu sangue. Sei que não deve ter sido fácil um homem cuidar sozinho de uma criança. Ainda hoje, só de pensar naquela época que você me carregava para cima e para baixo para fazer as cobranças da NHK, fico deprimido a ponto de meu peito doer. Só tenho lembranças desagradáveis. Mas para você, certamente não havia outro meio de se comunicar comigo. Como eu posso dizer, aquilo era a única coisa que você conseguia fazer de melhor. Era como um ponto de intersecção entre você e a sociedade. Você, com certeza, queria me mostrar isso. Hoje eu consigo entender sua atitude. É claro que levar uma criança tinha a intenção de facilitar seu trabalho de cobrança. Mas esse não era o único motivo. Tengo fez outra pequena pausa para que a mente de seu pai conseguisse assimilar o que ele havia dito. Enquanto isso, também organizou seus pensamentos. É claro que, quando eu era criança, não conseguia entender essas coisas. Eu só sentia vergonha e tristeza. Aos domingos, enquanto meus colegas se divertiam, eu tinha de acompanhá-lo nas cobranças. O senhor não imagina como eu odiava quando chegava o domingo. Mas, até certo ponto, hoje consigo entender. Não que eu acho que o senhor tenha agido corretamente. Aquilo me feriu o coração. Para uma criança, era muito doloroso. Mas já passou. Não precisa se preocupar. E foi graças a isso que me tornei uma pessoa mais forte. Aprendi por experiência própria quão difícil é viver nesse mundo. Tengo abriu as mãos e durante um bom tempo observou suas palmas. Vou continuar tentando viver minha vida. Provavelmente de um jeito melhor que antes, sem dar tantas voltas. Não sei o que o senhor pretende fazer daqui para frente. Pode ser que prefira ficar dormindo tranquilamente e jamais queira abrir os olhos de novo. Se é o que o senhor deseja, faça isso. Não vou atrapalhá-lo. A única coisa que posso fazer é deixá-lo dormir profundamente. Mas seja como for, eu precisava ao menos lhe contar isso. Contar o que vim fazendo até agora, dizer o que penso. Talvez o senhor nem quisesse ouvir.
Se o senhor não queria mesmo, perdoe-me a inconveniência. De qualquer modo, não tenho mais nada a dizer. Acho que já contei tudo o que eu queria contar. Não vou mais importunar. Durma o quanto quiser. Um pouco depois das 5, a enfermeira Omura voltou com a caneta enfiada no cabelo para verificar o nível de soro. Desta vez, não mediu a temperatura. Houve alguma mudança? Ainda não. Ele continua dormindo, disse Tengo. A enfermeira assentiu. Daqui a pouco o médico deve passar por aqui, Sr. Cavana. Até que horas o senhor pretende ficar? Tengo olhou o relógio de pulso. Vou pegar o trem que parte um pouco antes das 7. Por isso devo ficar até por volta das 6:30. Após anotar alguns dados na prancheta, a enfermeira enfiou a caneta no cabelo. Conversei com ele a tarde toda, mas parece que não está ouvindo nada, disse Tengo. A enfermeira comentou. Quando eu estudava enfermagem, me ensinaram uma coisa. As palavras alegres fazem com que os tímpanos vibrem de alegria. As palavras alegres possuem uma vibração alegre. Mesmo que o paciente não entenda o sentido das palavras, fisicamente os tímpanos vibrarão com alegria. Por isso, aprendemos que, mesmo que o paciente não nos ouça, devemos falar sempre coisas alegres, alto e bom som. Não importam os argumentos contrários, pois sabemos que realmente funciona. Digo isso por experiência própria. Tengo pensou no que acabara de ouvir. Obrigado, disse Tengo. A enfermeira Omura assentiu discretamente e, com passos ligeiros, deixou o quarto. Tengo e seu pai ficaram um bom tempo em silêncio. Tengo não tinha mais o que conversar. O silêncio, porém, não era algo que causasse desconforto. A luz do entardecer gradativamente cedia lugar aos indícios do anoitecer, e os últimos raios de sol silenciosamente adentraram o quarto. Será que contei ao meu pai das 2 luas? Pensou Tengo. A impressão era de que não tinha falado disso. Tengo agora vivia num mundo em que havia 2 luas no céu. Por mais que se olhe, é um mundo muito estranho, pensou em dizer, mas achou que não adiantaria nada falar disso naquele momento. Para seu pai, tanto fazia existirem ou não 2 luas no céu. Era uma questão que Tengo deveria resolver sozinho. Além do mais, mesmo que neste mundo, ou naquele mundo, existisse 1, 2 ou 3 luas, no final das contas, o ser humano chamado Tengo era único. Que tipo de diferença haveria nisso? Independentemente de onde estivesse, Tengo era Tengo, uma pessoa com seus problemas e suas características próprias. A questão de Tengo não eram as luas, mas ele próprio. 30 minutos depois, a enfermeira Omura apareceu de novo no quarto. Por alguma razão, não usava mais a caneta enfiada no cabelo. Onde a teria deixado? Sem entender por quê, Tengo não conseguia deixar de se preocupar com o sumiço da caneta. 2 homens a acompanhavam, trazendo uma cama com rodas. Os 2 eram grandes e tinham pele morena. Nenhum deles abriu a boca. Pareciam estrangeiros. Senhor Cavana,
Vamos levar seu pai para fazer alguns exames. Enquanto isso, por favor, poderia aguardar aqui? Disse a enfermeira. Tengo olhou o relógio. Ele não está bem? A enfermeira negou com a cabeça. Não é isso. Precisamos transferi-lo porque neste quarto não há equipamentos para fazer os exames. Não é nada de especial. Depois o médico deve falar com o senhor. Entendi. Vou aguardar. Se o senhor quiser ir até o refeitório, deve ter chá quente. É melhor o senhor descansar um pouco. Obrigado, disse Tengo. Os dois homens pegaram delicadamente o corpo magro de seu pai com o tubo de soro e o transferiram para a cama sobre rodas. Empurraram a cama até o corredor junto com o suporte do soro. Eram muito eficientes e, como era de se esperar, não disseram nada. Não vamos demorar muito, disse a enfermeira. No entanto, seu pai demorou para retornar. A luminosidade que vinha de fora fora ficando cada vez mais fraca. Mas Tengo não quis acender a luz por achar que, caso o fizesse, algo de muito importante ali poderia se perder para sempre. A cama mantinha uma depressão com o formato do corpo do pai. Apesar de ele não pesar muito, seu corpo deixara uma marca nítida. Enquanto Tengo observava a concavidade, sentiu-se totalmente abandonado no mundo e teve a impressão de que, após o pôr do sol, jamais tornaria a ver o dia raiar. Sentou-se no tamborete e, mesclando-se aos tons do anoitecer, ficou durante um longo tempo absorto em seus pensamentos. De repente percebeu que não pensava em mais nada. Estava apenas submerso no vazio. Levantou-se lentamente do tamborete e foi para o banheiro fazer suas necessidades. Depois lavou o rosto com água fria, enxugou-se com um lenço e olhou-se no espelho. Ao se lembrar do que a enfermeira dissera, foi para o refeitório tomar uma xícara quente de chá verde. Quando Tengo voltou ao quarto após descansar 20 minutos no refeitório, seu pai ainda não havia retornado, mas na cama, sobre a depressão com o formato do corpo, havia um objeto branco que ele nunca vira antes. Tinha quase 1,5 metros de comprimento e um belo formato de curvas suaves. À primeira vista, parecia uma casca de amendoim e uma plumagem curta e macia recobria a superfície. A plumagem emitia um brilho vago e uniforme. No quarto, que gradativamente escurecia, uma luz azul clara envolvia suavemente o objeto. Era como se ele, discretamente colocado sobre a cama, preenchesse temporariamente o espaço que seu pai acabara de desocupar. Tengo parou diante da porta e, ainda segurando a maçaneta, ficou observando durante um tempo esse estranho objeto. Seus lábios pareciam se mover, mas não conseguiam emitir palavras. O que é isso? Indagou-se Tengo, estreitando os olhos paralisados diante da porta. Por que isso veio parar aqui no lugar de meu pai? Certamente não teria sido o médico ou a enfermeira que trouxera aquilo. O objeto emanava uma atmosfera especial que parecia não pertencer àquela dimensão. Um tempo depois,
Tengo subitamente percebeu. Era uma crisálida de ar. Era a primeira vez que Tengo via uma crisálida de ar. No romance, ele a havia descrito minuciosamente, mas, claro, nunca tinha visto uma e tampouco imaginara que ela podia existir de verdade. Era uma crisálida de ar exatamente igual a que ele havia imaginado e descrito no livro. Teve uma intensa sensação de déjà vu, como se espremessem seu estômago com um aro metálico. Tengo entrou no quarto e fechou a porta. Era melhor que ninguém visse aquilo. Ao engolir a saliva que se acumulava dentro da boca, um estranho barulho se ouviu no fundo de sua garganta. Tengo se aproximou lentamente da cama e, à distância de 1 metro, observou atentamente o formato da crisálida. Foi então que constatou que era exatamente igual a que ele havia desenhado quando reescrevia a história. Antes de descrevê-la em palavras, ele havia esboçado um desenho simples a lápis, de modo a fixar visualmente a imagem que havia mentalizado, para depois transcrevê-la no texto. Enquanto ele reescrevia a crisálida de ar, o desenho ficara pendurado com uma taxinha na parede em frente à sua escrivaninha. O formato lembrava mais um casulo do que propriamente uma crisálida, mas tanto para Foucault quanto para Tengo, o objeto só poderia ser chamado de crisálida de ar. Durante a revisão, Tengo inseriu por conta própria as características externas da crisálida de ar, como a elegante cavidade existente na parte central e as arredondadas protuberâncias em suas extremidades. Isso tudo era fruto da imaginação de Tengo. Na história oral contada por Foucault, não havia esse tipo de detalhe. Para Foucault, a crisálida de ar era apenas uma crisálida de ar, ou seja, algo entre o objeto e o conceito. E para ela, não havia necessidade de descrevê-la minuciosamente. Por isso, Tengo precisou imaginar os detalhes para compor a descrição de seu formato. A crisálida de ar que Tengo via diante de seus olhos tinha uma nítida cavidade na parte central e belas protuberâncias nas extremidades. É exatamente a mesma crisálida de ar que eu desenhei e descrevi em palavras. Pensou Tengo. Estava acontecendo justamente como daquela vez em que vira as 2 luas no céu. O que ele havia descrito, de algum jeito, tornava-se real, e nos mínimos detalhes. A relação de causa e efeito estava desordenada. Tengo sentiu uma estranha sensação nos braços e nas pernas, como se estivessem espremendo seus nervos, e um arrepio percorreu seu corpo. Não conseguia discernir neste seu mundo até que ponto as coisas eram reais e onde começava a ficção. Até onde aquilo pertencia a Foucault, a partir de onde era de Tengo, e a partir de onde seria dos dois. Na parte superior da crisálida
Havia uma fenda que se estendia longitudinalmente em linha reta. A crisálida estava prestes a se romper e a abertura tinha cerca de 2 centímetros de largura. Se inclinasse o corpo e espiasse pela fenda, poderia ver o que havia dentro dela. Mas Tengo não tinha coragem de fazer isso. Ele se sentou no tamborete ao lado da cama e, movimentando ritmicamente os ombros para cima e para baixo, tentando controlar a respiração, continuou a observar atentamente a crisálida de ar. Ela emitia uma luz suave e permanecia imóvel, como um problema matemático, aguardando pacientemente pela resolução de Tengo. O que havia dentro dessa crisálida de ar? O que ela quer me mostrar? Na obra Crisálida de Ar, a protagonista encontra outra parte de seu próprio eu dentro da crisálida. Ela encontra sua Dota. Depois, ela foge da comuna sozinha, deixando para trás a Dota. Mas o que havia dentro da crisálida de ar de Tengo? Ele intuitivamente achava que aquela era sua própria crisálida. Será que era uma coisa boa ou algo ruim? Será que o conduziria para algum outro lugar? Ou o levaria a se perder? E afinal, quem a teria trazido aqui? Tengo sabia muito bem que devia tomar uma atitude, mas ele não conseguia se imbuir de coragem para se levantar e espiar dentro da crisálida de ar. Tengo estava com medo. Temia que o conteúdo pudesse machucá-lo ou causar uma grande mudança em sua vida. Ao pensar nisso, sentado sobre o pequeno tamborete, sentia seu corpo retesado, como uma pessoa encurralada sem ter para onde fugir. Era o mesmo tipo de medo que o impedira de verificar o registro familiar de seus pais. O mesmo medo que também o impediu de procurar ao mami. O medo fazia com que não quisesse saber o que havia dentro daquela crisálida de ar. Se pudesse resolver isso sem ter de descobrir as coisas, ele assim o faria. Se pudesse, bem que gostaria de sair imediatamente daquele quarto e pegar o primeiro trem para Tóquio. E com os olhos fechados e os ouvidos tapados, fugiria para o seu pequenino mundo particular. Mas Tengo sabia que não podia fazer isso. Se eu fugir daqui sem descobrir o que há dentro da crisálida de ar, vou me arrepender amargamente pelo resto da vida. Se eu desviar o olhar dessa coisa, sei que jamais me perdoarei. Sem saber o que fazer, Tengo permaneceu um bom tempo sentado no tamborete. Não conseguia seguir em frente nem recuar. Com as mãos cruzadas sobre o colo, observava a crisálida de ar sobre o leito e, de vez em quando, desviava o olhar furtivamente para a janela. O sol se pôs e uma tênue luz noturna gradativamente envolvia o bosque de pinheiros.
continuava sem ventar e não se ouvia o barulho das ondas do mar. O silêncio era tanto que chegava a causar estranhamento. Conforme o quarto ficava mais escuro, a luz emitida pela forma branca tornava-se mais intensa. Tengo achou que aquilo tinha vida. Ela irradiava um brilho sereno de vida, possuía um calor próprio e uma discreta ressonância vital. Tengo finalmente resolveu se levantar do tamborete e se inclinou sobre a cama. Não podia fugir. Não podia continuar a agir como uma criança medrosa e desviar o olhar das coisas diante de si. O verdadeiro poder de um homem só se adquire quando este conhece a verdade. Não importa o que seja essa verdade. A fenda na crisálida de ar continuava do mesmo jeito. A abertura não estava nem maior nem menor. Tengo estreitou os olhos e tentou espiar o que havia lá dentro, mas não conseguiu enxergar nada. Estava escuro e uma membrana fina parecia ocultar o local. Tengo procurou manter o ritmo da respiração e cuidou para que as pontas de seus dedos não tremessem. Em seguida, colocou os dedos por entre a fenda de 2 centímetros e a afastou lentamente para os lados, como se estivesse abrindo uma porta dupla. A crisálida facilmente se abriu sem opor resistência, sem emitir nenhum som. Era como se aguardasse as mãos de Tengo. A crisálida emanava de seu interior uma suave luminosidade que lembrava o reflexo da luz na neve. Essa luz, apesar de tênue, era suficiente para deixar ver o interior. E o que Tengo pôde ver foi uma linda menina de 10 anos. Ela dormia profundamente. Usava um vestido branco simples, sem ornamentos, parecido com uma camisola, e suas pequeninas mãos estavam cruzadas sobre o peito reto. Num piscar de olhos, Tengo conseguiu identificá-la. O rosto era fino e os lábios desenhavam uma linha reta, como se tivessem sido traçados com uma régua. Uma franja bem cortada cobria a testa lisa de belo formato. O pequeno nariz, discretamente voltado para cima, parecia requerer algo. As maçãs do rosto eram ligeiramente salientes. As pálpebras estavam cerradas, mas Tengo sabia quais olhos surgiriam no momento em que se abrissem. Não tinha como não saber. Durante esses 20 anos, ele vivera com a imagem daquela menina em seu coração. Ah, oh, mami, disse Tengo. A menina continuava a dormir. Um sono naturalmente profundo. A respiração era sutil. As batidas de seu coração eram igualmente leves a ponto
ponto de não se poder ouvi-las. Ela parecia não ter força suficiente para abrir as pálpebras. Ainda não havia chegado a hora. Sua consciência estava num local distante, longe dali. Mesmo assim, a palavra que Tengo dissera fez vibrar levemente os tímpanos dela. Aquela palavra era o seu nome. De um local distante, Almami escutou alguém chamá-la. Tengo, pensou, e sua boca pronunciou claramente o nome dele. Mas a palavra não moveu os lábios da menina dentro da crisálida de ar, e tampouco alcançou os ouvidos de Tengo. Tengo continuou fitando o rosto de Almami sem se cansar, mantendo uma respiração superficial, como se sua alma tivesse sido roubada. O rosto da menina lhe pareceu denotar serenidade e não se via nele nenhuma sombra, por menor que fosse, de tristeza, dor ou insegurança. Agora os lábios pequenos e finos davam a impressão de que, a qualquer momento, começariam a se mover e a dizer algo significativo. Suas pálpebras também pareciam prestes a se abrir. Tengo rezou do fundo do coração para que isso realmente acontecesse. Ele não sabia dizer as palavras corretas de uma oração, mas mesmo assim, seu coração proferiu para o universo sua oração sem forma. Porém, não havia sinal de que ela despertaria do sono. Almami, Tengo novamente a chamou. Ele tinha muitas coisas a lhe dizer. Sentia igualmente necessidade de dizer todas as coisas. Durante muitos anos, ele vivera carregando aquilo, mas naquele momento, a única coisa que Tengo podia fazer era chamá-la pelo nome. Almami! Ele novamente a chamou. Tengo ousou estender o braço para tocar a mão daquela menina que permanecia deitada dentro da crisálida de ar. Ele colocou sua enorme mão de adulto sobre suas pequeninas mãos. Foram essas mãos pequeninas que seguraram firmemente a mão do Tengo de 10 anos e o encorajaram. As mãos daquela menina que dormia envolta numa tênue luz continham um inconfundível calor de vida. Almami viera até ali transmitir-lhe aquele calor. Assim pensou Tengo. Esse era o significado daquele pacote que ela lhe entregara 20 anos atrás. Ele finalmente abriu o pacote e viu com seus próprios olhos o que havia dentro dele. Almami, disse Tengo, eu vou te encontrar, custe o que custar. A luminosidade da crisálida de ar foi gradativamente desaparecendo na escuridão, e mesmo após a figura da menina Almami desaparecer, Tengo ainda não conseguia discernir se aquilo havia ou não acontecido de verdade. Os dedos dele continuavam a sentir o toque e o íntimo calor daquelas mãozinhas. Provavelmente,
Ele nunca mais deixaria de sentir aquele calor, pensou Tengo, já dentro do trem expresso de volta a Tóquio. Durante esses 20 anos, Tengo vivera carregando consigo o toque e a lembrança das mãozinhas daquela menina. De agora em diante, continuaria a viver com esse novo calor que ela proporcionara. Quando o trem expresso fez uma grande curva, contornando as montanhas próximas à orla marítima, Tengo viu no céu as duas luas, uma ao lado da outra. Elas pairavam nitidamente sobre o mar calmo, uma lua grande e amarela e outra pequena e esverdeada. Os contornos eram brilhantes, mas a distância imensurável. As pequenas ondulações que se formavam na superfície do mar refletiam o misterioso brilho das luas, como se fragmentos de vidro tivessem sido espalhados no mar. As duas luas foram se movendo lentamente do lado de fora da janela, enquanto o trem seguia contornando as montanhas até saírem do campo visual, deixando apenas os pequenos fragmentos brilhantes como um sugestivo sinal de suas silenciosas presenças. Quando as luas não podiam mais ser vistas, Tengo sentiu novamente que seu coração se aquecia. E como um viajante que depara com uma pequena luz em seu caminho, esse calor lhe transmitia uma promessa, ainda que sutil. De agora em diante, pretendo viver nesse mundo. Pensou Tengo com os olhos fechados. Ele não sabia como o mundo funcionava, nem quais eram os princípios que o regiam. Não tinha ideia do que aconteceria com ele dali em diante. Mas não importava. Não havia necessidade de ter medo. Independentemente do que acontecesse com ele, viveria nesse mundo com duas luas e, de algum modo, encontraria o caminho a seguir, desde que não esquecesse esse calor aconchegante, desde que jamais renunciasse a esse sentimento. Tengo manteve os olhos fechados por um bom tempo. Quando finalmente os abriu, a escuridão da noite de início de outono se revelava pela janela. Não era mais possível ver o mar. Vou encontrar a Umami. Tengo reafirmou sua decisão. Não importa o que aconteça, não importa que mundo seja esse, não importa quem ela seja. Final do volume 2. Para a leitura do volume 3, favor clicar no link em anexo na descrição do vídeo. Boa leitura!